Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha eu aqui mais uma vez para gravar os meus vídeos, né, gente? Hoje eu queria falar sobre o que, gente? Eu queria falar, ou quero falar, né, porque eu vou falar, o dia que eu me interessei por esse macho. Por que isso aconteceu, gente? Na realidade, esse deveria ser um testemunho para eu contar depois, né? Se desse certo, mas como não deu certo mesmo, pelo andar da carruagem não vai dar mesmo, então vamos lá, né? Joelma sendo Joelma, vamos contar a minha experiência. Bom, gente, quando eu me interessei pelo Edson da minha igreja, o que aconteceu? Eu fui lá para a igreja sem saber de nada, em questão de propósito de Deus, que até então, para mim, era, né? Até que se provasse o contrário. E nesse inteirinho foram acontecendo coisas engraçadas também, sabe? Coisas que eu queria contar se tivesse dado certo o relacionamento. Mas como não deu mesmo, e eu imagino que realmente não vai dar, eu pensei, por que não contar? Porque serve de experiência para mim e transferir para os outros também a minha experiência, que não deu certo, mas tudo bem, né, gente? E eu gosto de falar mesmo, eu sou comunicativo, essa é a minha personalidade, né? Então, gente, o que aconteceu? Quando eu me interessei por ele é solteiro, claro, né? E as coisas foram acontecendo, parecia que tinha tudo pra ser. Inclusive, vivemos, né, entre aspas, né? Porque da minha parte, né? Eu vivi, né, situações hilárias e engraçadas. Me lembro de um episódio, gente, que eu fui numa festa dos jovens, né? Tinham feito lá um trabalhinho dos jovens, lá eu nem lembro direito do teor dessa festa. Eu não sei se foi em 2021, 2022, eu perdi minha mãe em 2021. Então eu imagino que foi em 2022, mas eu não tenho certeza, né? Aí o que aconteceu? Eu fui lá para a igreja, né, e tudo, e as coisas foram acontecendo muito assim, rapidamente, né? Eu já comecei a atuar no ministério que hoje eu estou. Participei da escola bíblica de férias e por fim as coisas foram acontecendo. Parecia que tinha tudo para ser, né? E antes de eu ir para lá, eu tinha tido visões, sonhos, sei lá, dê o nome que vocês quiserem para quem acredita, tá bom, gente? Não quero induzir a ninguém a acreditar em nada, porque quem revela é Deus, não sou eu. E as coisas foram acontecendo do jeito que tinha sido na visão, no sonho por fim. E foram acontecendo as coisas, né, no meio do caminho. Então, um dos episódios foi essa festa. Gente, pensa numa coisa que tinha que dar tudo errado, foi aquele dia. A minha casa, não sei com que cargas d'água, entrou esgoto da rua. Na minha vizinha, a minha. Só que a da minha vizinha, a casa dela é no alto, a minha é no baixo, tem a escada que desce para baixo. Então, imagina, a parte de baixo da casa ficou... Não vou dizer que a metade da parede, mas um quarto assim da parede, sabe, que entrou de esgoto, de lama, de lixo. Gente do céu. Pensa naquele dia. Ia ser a festa, foi no sábado, né? E naquele dia, tudo que tinha que acontecer para dar errado, aconteceu foi naquele dia. Gente, aí a casa ficou cheia. Ok, né? Eu tava com a minha cabeça a milhão, mas ia ter esse evento, né? À noite, eu estava interessada pelo macho, né, pelo homem, por que não? Vamos embora, né? Vamos lá. E eu também precisava esquecer daquela situação que eu estava vivendo dentro de casa, né? Aí depois dessa vez que foi, arrumou, beleza, né? Graças a Deus não aconteceu nada demais. Mas por fim, né? Foi um desgaste para mim. E tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Aí naquele dia nós fomos para essa festa à noite, com os jovens, né? Fomos para casa de uma determinada pessoa, ali num apartamento. Fui eu. Foi Mari, naquela época a Vanira não foi fome, né? Gente, pensa numa coisa que tinha que dar tudo errado, foi naquele dia. Gente, quando eu me lembro daquela cena, eu não caí, eu fui arremessada. Eu não sei por que cargas d'água, nós estávamos ali no ambiente ali, né? Se confraternizando, né? Curtindo a festa, não lembro em que mês foi, nem lembro direito o ano. Eu acho que foi em 2022, mas não tenho certeza. Ou em 2021. Não tenho certeza, tá, gente? Não lembro direito. Talvez em 2021. Aí eu só sei que nós estávamos naquela festa, né, ali. E de repente, gente, do nada, o que aconteceu, gente? Deixa eu só pular aqui, peraí, gente.
Gente, do nada. Eu sei lá, eu me levantei. Quando eu me levantei, eu fui para uma parte ali que tinha garagem, só que tinha um desnível, né? Gente, aí eu não sei se eu tava com a Maria. Meu, eu não sei o que foi aquilo. Cara, mas eu fui arremessada. Gente, eu caí de uma maneira, e o mais engraçado, assim, que eu não me machuquei. Foi um livramento de Deus também ali, né? Mas eu não sei qual foi a mensagem que Deus queria dar naquele dia. Eu só sei, gente, que eu caí de tal maneira que eu virei, parecia que eu virei um pássaro. Sabe? Eu levantei voo ali e fui. Gente, eu me estatelei no chão. Aí tava todo mundo lá na mesa. Edson lá na ponta, parecendo o Rei Momo. Tava lá na ponta. Gente, foi muito engraçado. Cara, eu não sei explicar aquilo, mas aquilo foi sobrenatural. Porque a maneira como eu caí, gente, eu fui com tudo. Eu fui de frente, como se eu fosse pro lado da mesa deles, né? Só que como a mesa tava mais pra cá, eu caí pra cá porque foi um desnível que me jogou pro lado da garagem. Eu fui, pá, quando eu fui, gente, eu fui com tudo para o chão. Cara, foi um milagre de Deus que eu não bati a cara, que eu não quebrei a boca, que eu não quebrei o nariz, que eu não quebrei braço, não quebrei pé, não quebrei nada, gente. Eu não sei o significado daquilo. Mas o fato é que aquele dia foi o dia dele, e foi o dia que aconteceu aquilo. Gente, foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, nossa, mas por que isso aconteceu, né? Aí tá, né? Ok. Como se não bastasse, final de noite, né? A festa acabou, cada um seguiu o seu rumo, né? A pessoa ali que falei, citei, me deu carona junto comigo, né? Comigo, a Mari. Aí começou a vir umas conversas que eu não entendi nada, né? Aí começou a vir com a seguinte conversa, assim, sabe? Ai, primeiro quem puxou foi Mari, né? Que puxou o assunto. Falou assim, ai, as namoradas do Edson eram todas muito bonitas. Eu fiquei pensando eu, né? Deve ser que eu sou feia no pagode, né? Só pode. Pensei eu. Achei estranho aquele comentário, né? Não vi nenhuma lógica, não vi nenhum sentido, mas por fim fiquei ali ouvindo porque eu tava passada, gente. Já tinha acontecido da minha casa ser alagada ali naquele barro, naquela lama e naquela merda. Aí acontece de eu quase virar passarinho, porque eu caí como se fosse um pássaro. Do nada, que eu também não entendi, graças a Deus eu não me machuquei. Gente, eu não me machuquei nada, nem um arranhão. Aquilo era espiritual. Só podia, né? Gente, eu fui arremessada. Eu não sei se foi Deus que me arremessou, se Deus permitiu que o diabo me arremessasse, mas alguém me arremessou. Ok, aí final de noite, fomos embora e tudo, né? Deu carona e tudo. Marisa de ponta firme, né? Claro, né? Já sabia o que ia acontecer. Aí tá, né? Entrei o carrito, beleza, né? Coisa linda de Jesus. Aí de repente vem esse comentário, aí fala, né? As namoradoras são todas muito bonitas. Fiquei pensando, né? Deve ser a feia na história, porque pra estar falando isso, né? Dá pra ter uma comparação aí, né? Mas eu muito evoluída, com a graça do Senhor hoje, muito cheia de mim, com a graça do Senhor, pra mim, aquilo não fez a menor diferença, né? Aí depois eu fui pensar comigo, será que ele era o feio da história? Porque pra ter comentado isso, né? Sem noção. Aí de repente ele começou a comentar também, que não sei o que. Aí gente, aí começaram, né? E eu só prestando atenção, quer dizer, prestando atenção entre aspas, porque eu tava com a cabeça cheia, né? Na verdade eu não tava nem me sintonizando do que estava acontecendo. Talvez se eu tivesse me ligado, eu teria dado umas respostas à altura. Mas eu não tava entendendo o que estava vendo, né? Eu só tava ouvindo a história e tentando juntar o Tico com o Teco, né? Porque o Tico ficou em casa, o Teco ficou na queda, e aí já não sobrou mais nada porque eu tava dentro do carro. Pois é, não sobrou mais nada. Aí eu não conseguia nem raciocinar. Até eu tinha levado uma sobremesa lá pra festa, pudim, aí eu coloquei a forma debaixo do banco assim, né? Encolado na sacola. E, gente, eu só ouvindo história. Aí daqui a pouco, o que que acontece? Eu fui falar do Luiz, né? Aí veio uma revolta sinistra daquele povo, né? Na verdade, gente, o Luiz foi o quê? Agora eu vou entrar e contar essa história. O Luiz foi um meio que eu inventei, certo? Pra eu descobrir se ele tinha ou não um sentimento por mim, né? Por quê?
quê? Porque eu não tinha com quem contar. E quem eu achava que podia contar estava do lado dele, que era Mari e Vanilla. Gosto delas, gosto, mas fiquei chateada e magoada. Fiquei, né, gente? Porque, pô, eu achava que podia contar, quando eu pensei que não estava todo mundo do lado de lá, não estava do meu lado. Aí eu me vi realmente sozinho. O que aconteceu com a situação? Eu só ali ouvi. Aí quando eu fui comentar sobre isso, pronto, virou aquela coisa. O homem começou a falar, disparou, não consegui mais nem alcançar. Mas o que eu quis dizer com essa história do Luiz? Gente, a história do Luiz foi inventada, não foi por maldade, não. A história do Luiz foi inventada porque eu precisava descobrir se havia um sentimento ou não. Naquela época eu poderia haver. Depois eu acho que no meio do caminho o negócio degringolou e morreu, né? Mas foi engraçado? Foi. Por que foi engraçado? Porque eu estou contando isso. Eu queria contar como testemunho e tudo desse certo. Mas já que não vai dar certo mesmo, e eu não estou sendo negativa não, tá bom, gente? Eu estou sendo bem realista. Porque assim, eu já vi e percebi que não temos muito a ver, sabe? Sentimento, gente, sozinho não basta, entendeu? Porque não adianta você ter uma pessoa, de repente, que você tem interesse, a pessoa não corresponde. Ou você tem interesse pela pessoa, e a pessoa, de repente, tem vergonha de você, do seu jeito. Porque, gente, eu sou isso. Né? Ele tem uma personalidade totalmente diferente, no sentido de que ele é mais analítico. É aquela pessoa mais analítica, que analisa mais, até porque o homem ele é mais racional, né? Então, gente, se for olhar para esse lado, levar isso em conta e pensar na balança, realmente vai dar ruim. Porque eu sou aquela pessoa espalhafatosa, sou aquela pessoa extrovertida, sou aquela pessoa que gosta de ser alegre, sabe? Chama a atenção, não preciso nem muito esforço, porque é uma coisa minha, falo alto, sabe? Então, se for parar a pensar, de repente, para ele, e também não tem o padrão de beleza que ele quer, né? Porque modelo eu não sou. Sou maravilhosa, para a glória do Senhor, tenho, né, as minhas qualidades, mas eu sei que modelo eu não sou, perfeito. Então, né, vai ficar difícil. Aí teve um outro episódio que foi um passeio que nós fomos. Esse passeio que nós fomos, gente, foi num sítio, eu nem lembro o nome, né? Mas nós fomos lá, foi legal e tudo. Aí, esse macho começa a me tirar foto do bicho, eu fiquei pensando, agora que esse macho vai descobrir que eu não sou o padrão dele, né? Porque no vídeo e na foto, gente, eu pareço pior do que eu sou. Sabe? Porque eu sei que sou melhor. E foto, eu tiro foto de cima para baixo para me valorizar. Né? E vídeo, já sabe, tem vídeo que sai que é uma derrota, né, gente? Eu não sou cega nem burra, né? Tem muita inteligência eu tenho para perceber. O que acontece? Eu noto isso, né? Eu, criançada abençoada. Então o que acontece? Eu sou Elmo, né? Ele tá lá, eu tirando a foto, tirando foto, eu, meu pai do céu, sabe? Eu, ai, Jesus, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim, pensei eu, né? Quando esse macho ver, que nem foto eu fico enquadrado, coitado. Aí foi, né? Aí eu pensei, eita, Lelê, né? Beleza, né? Só que eu sou assim, gente, eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de falar do que eu sinto, tenho vergonha de falar do que eu senti, tenho vergonha de falar das vergonhas que passam. Ah, eu tenho, não ligo, preguiça disso. Não ligo, tanto é que eu estou aqui contando. Até porque também, se Deus não quiser, o que eu posso fazer, né? Não vou ser eu que vou contra a vontade de Deus, né? Então, paciência, que siga para contar de história que eu não quero. Primeiro vai servir, né? Então, o que aconteceu, gente? Aí, nesse dia, começou a tirar uma moça. Beleza, né? Ele deve ter visto as fotos. Aí, teve um momento lá que tinha uma mesa de... tipo ping-pong, não é ping-pong, é mesa de bilhar, né? Aí ele sentou ali, eu acabei indo sentado, porque eu sou muito desligada, gente. Parecia que eu estava atrás do macho. Não, gente, eu sou desligada mesmo. Porque quando eu venho atrás, eu falo aqui, ó. Vê que eu tô falando tete a tete, não tem problema com isso. É que eu sou bem desligada mesmo. Aí sentei lá, esse homem me puxou um assunto. Eu também fiquei paralisada, né? Porque não sou eu que vou puxar, né? Porque tá na cara que o cara tá me rejeitando ao todo, né? Muito claramente, né? Você sabe, quando ele olhou as fotos, então, coitado, derrota total, né? Pensou, bom, mas infeliz não fica bem nem foto. Aí infeliz não fica bem nem foto, nem tô perdido. Né? Ah, tu me ajuda, né, Deus? É mais ou menos isso, né? E eu tá, né? Bem isso, né? Só que eu tava, né, meio assim, ligada e não ligada, porque é da minha personalidade, sou desligadora, né?
Aí eu sentei lá e tudo, foi uma conversa. Aí chegou uma hora que eu fiquei incomodada, que eu falei, vazei. Aí eu peguei e saí e fui lá pra cima, né? E por que eu estou contando, gente? Porque as pessoas, não é pra induzir ele a nada, porque, gente, eu já vi que isso daí já caiu em derrota. Já tá derrotado, né? Então isso daí já caiu por terra, já foi um período que foi e morreu, né? Até porque, de fato, se eu não sou a mulher dos sonhos dele, se eu não sou a pessoa padrão que ele gostaria, sei lá, né? O que faz com que ele escolha. E é assim, né? Vamos ser claros, objetivos, liberado. Estou contando aqui, acho engraçado, porque para mim foi engraçado e para mim não faz diferença nesse sentido. E não quer dizer que não tivesse tido importância, teve até um certo ponto, mas se Deus não quer, a pessoa não quer, isso eu vou obrigar, gente. Não posso fazer nada, né? Então o que acontece, gente? Quando eu olho para essa situação, o que eu tiro? Quando o cara quer, gente, o cara, ele é objetivo, porque ele tem medo de perder. Tem essa questão. Entendeu? Quando o cara não quer, a dúvida dele já é uma resposta. É um não. Entendeu? Então por que eu estou falando isso? Porque isso é importante. Às vezes a gente não perde tempo com essas coisas. Né? Às vezes você vai dar uma alimentada, o ser humano é terrível, vai. Né? Mas nada que você não supere. Porque se não quer, não quer. Né? E de fato, às vezes hoje eu olho assim, não é nem por minha parte, mas hoje em dia eu não teria segurança com ele por conta do comportamento e da postura em todo o tempo negativa que ele teve. Se ele teve toda essa postura negativa, claro que hoje eu não teria segurança na pessoa. Primeiro por quê? Porque eu fui mais demonstrativa de sentimento. Eu fui mais a que demonstrei. Segundo, porque da parte dele eu não vi realmente nenhuma atitude. Ou seja, banalizou o que eu pensava, o que eu sentia, por fim, né? Banalizou. Então, o nome que se dá isso é esse, né? Não deu a devida importância, por quê? Porque eu não tinha interesse. Porque quando não fica interesse, é assim que a gente faz, né? E por que eu estou te contando isso? Que vai servir para você, imagina. Às vezes a gente perde outras oportunidades de conhecer pessoas legais. Por quê? Porque a gente fica preso a um sentimento que não vai dar fruto. Há uma pessoa que realmente não quer. E já deixou claro, a gente teve vários episódios, assim, sabe, que fracassou. Porque a pessoa, quando ela tem interesse, gente, ela demonstra em ações. Quando a pessoa não tem atitude, quando a pessoa não tem ação, é porque a pessoa não quer. É fácil notar. A gente que é idiota e quer se iludir, a mulher que é boba, e eu me coloco nesse meio, a gente é que quer alimentar, a gente que quer se iludir. Mas quando a pessoa não quer, gente, é muito claro. E pessoas que desistem facilmente, não dá para você dar credibilidade. Sabe, se a pessoa não insiste, e claro, não dá credibilidade em que sentido? Não que a pessoa seja ruim, não sei, eu posso julgar. Não é sobre isso que eu digo. Mas por quê? Porque a pessoa já está dizendo ali com os atos que não quer. Inclusive nesse dia, olha só a conversa. Vida que segue. Ele estava lá, né? Sentado com o pescoço. Vida que segue. Ah, eu já saquei que era comigo, né? Tava na cara, né? Óbvio que burro eu não sou. Vida que segue. É claro que a minha vida vai seguir. Eu vou parar minha vida por causa de homem. Olha minha cara, Joel Pinheiro de Oliveira tem cara que quer reparar a vida por causa de homem. Pelo amor de Deus, né, gente? Uma coisa é você se interessar, é você gostar. Mas outra coisa é você ter os pés fincados no chão, né? Não sou nenhuma criança, né? E nenhuma idiota, né? E é muito fácil quando a pessoa não quer a gente, quando a pessoa não gosta, a gente percebe. Então, gente, o que eu quero deixar pra você claro hoje, né? Com esse vídeo, é assim, gente. Não amarra seu jegue, meu filho, no poste errado. Sabe? Às vezes você amarra o jegue no poste errado porque você pensa que nós temos ficou sem. Entendeu? E às vezes você perde outras oportunidades de enxergar aquilo que está em volta. Entendeu? Hoje não tem mais nada para enxergar. Mas se um dia teve, morreu no meio do caminho. Por quê? Porque você foi enxergar aquilo que de repente não era para ser. Eu achava que fosse. Pode ser que seja? Pode, mas eu também não alimento mais nada. E se tiver que ir embora, com certeza eu vou. Se tiver que caçar meu rumo em outro lugar, é só Deus falar. Vai, fui. Pego o resto que me sobrou de dignidade e vou embora. Vou ficar perdendo tempo, gente. E não só por causa disso. É pelo propósito também de Deus. Porque às vezes não é o propósito. Porque quando é o propósito, tudo colabora para, né? Nesse nosso caso, que nem aconteceu caso nenhum, não tem propósito nenhum. Talvez tenha um propósito sim, de ensinar, né, gente?
Porque às vezes a gente vive situações onde Deus quer nos ensinar alguma coisa. Tanto para mim quanto para ele, entendeu? Infelizmente, nós temos bagagem, as pessoas têm suas histórias, né, gente? E eu quero uma pessoa que esteja comigo que me aceite como eu sou, porque eu sou assim, sabe? Errei quando me passei por isso? Errei, claro que errei, gente, mas eu queria colher informação. Quem não erra que atira a primeira pedra, sabe? E eu estou preocupado com isso? Não, porque Deus conhece o meu coração e o meu pensamento. Então eu vou fazer o quê? Sabe? Então eu aprendi que quando a gente não tem interesse, uma coisinha mínima morreu, matou o relacionamento. Foi isso que aconteceu. Esse vídeo, gente, eu vou mandar lá pro meu canal, tá bom? Vou mandar pra lá. Às vezes eu gravo short e vai pra lá no canal, tá bom? Quem quiser acompanhar, assista lá. Então é isso, sabe, gente? Uma coisinha vira um coisão. Às vezes não vai dar pra mim postar agora, mas à noite eu posso, se eu tiver. Se não der pra postar aqui, eu posto em casa, tá bom, gente? É isso, eu gosto de gravar e postar. Então, tipo, sabe? É isso. Se a pessoa não quer, vai fazer o quê? Foi o caso dele. Então, gente, quando o cara não quer, a gente sabe. A gente só não aceita, é diferente, viu, mulherada? A gente tem dificuldade de assimilar e aceitar. Mas a gente sabe quando a pessoa não quer. E quando a pessoa quer também, é muito claro. Às vezes o que a pessoa não faz com você, quando aparecer uma aí que ele tiver interesse, no instante ele faz. Aí tudo que você fez, ó, vai por água abaixo. Eu fui lá, paguei de Rebeca, toda maravilhosa. Só pra passar vergonha, né, Senhor? Pô, aquilo ali serviu pra Rebeca, mas pra mim deu ruim, né? Fui lá, toda linda, bem formosa. Servi aquele homem. Bom, talvez na Bíblia, né, deu certo com a Rebeca, porque ela serviu foi jumento, né? Foi cavalo, né? Eu fui servir um ser humano, aí deu ruim, né? Essa história vai ficar pra mim, gente. Essa história vai ficar na minha história. Bom, gente, reflita sobre isso, tá bom? Pra gente não se iludir, gente. Deus pode fazer o impossível? Pode, mas Deus não obriga ninguém a nada. Isso fica bem claro. E também se obrigasse também não seria bom, né, gente? Deus sabe o porquê. Então é isso. Tenham todos um bom dia. Beijo. Tchau, tchau.